A piscicultura é uma atividade de destaque no oeste do Paraná, impulsionada pelo investimento em infraestrutura e tecnologia na produção, pelo crescente interesse dos consumidores por proteínas saudáveis e pelo fortalecimento do trabalho dos frigoríficos da região. O crescimento refletiu diretamente na produção, que era de 117 toneladas por dia em 2013 e hoje é de 480 toneladas, quase 4 vezes mais. Paulo é engenheiro agrônomo e há 5 anos iniciou na atividade da piscicultura. Hoje, ele tem 16 tanques divididos em 3 propriedades, com produção total de 2.000 toneladas de tilápias por ano. Olha, essa tilápia aqui está na faixa de umas 700 gramas, mas quando a gente manda para o frigorífico aí, é em torno de 900, 950 gramas. Só nesta propriedade em Palotina, no oeste do Paraná, são 4 tanques e com a produção de 400 toneladas ano. Aqui, ele recebe os alevinos com 20 a 30 gramas para engorda, até a fase de terminação para abate. E hoje aqui a gente está trabalhando assim em torno de 6 a 7 tilápias por metro de lâmina d'água, né? Então, cada tanque tem uma dimensão e tem um volume. Então, em cima desses dados aí, a gente coloca a quantidade de tilápia alojada, né? Mas gira em torno dessas 6,5, 7 tilápias por metro quadrado de lâmina d'água. De acordo com o Paulo, a importância da temperatura da água, com a faixa ideal de 24 a 28 graus, é fundamental. Oscilações como dias quentes ou frios podem afetar a produção. Para manter a água homogênea, com nutrientes e temperaturas ideais em todas as partes do tanque, são utilizados aeradores para oxigenação. Tudo que é excesso é ruim, né? Tanto calor como frio, né? A temperatura ideal aí que a gente procura alimentar aí 100% os peixes é a temperatura entre 24 e 28 graus aí da água, né? Então esses dias de calor aí vem penalizando um pouco a gente aí. A gente já viu bater 30, 31 graus a água, né? E aí você já fica limitado o nosso trato, né? Como também no inverno, assim, temperaturas muito frias também. Para otimizar as tarefas de alimentação dos peixes, aqui na propriedade o sistema é todo automatizado. É programada a quantidade de ração que vai cair na água de acordo com a necessidade prevista para cada fase do peixe. Já sobre o custo de produção, o piscicultor optou pelo modelo de integração com uma cooperativa. Com isso, ele se preocupa apenas com a mão de obra, a manutenção dos tanques e a energia. O fornecimento de alevino, ração, assistência técnica, medicação, ou algum outro item fica a conta fica pela cooperativa, né? Então aí a gente ganha conforme a integração de aves, suínos, pelo seu manejo, uma conversão alimentar, aí você recebe pelo esse valor, né? Mas é diferente de um particular, né? Que ele tem que correr atrás de tudo, né? Desde o alevino até a comercialização. Nesse quesito a gente tem todo esse suporte da cooperativa, né? Para o Paulo, o futuro da piscicultura é promissor, com previsões otimistas para mergulhar em novos investimentos para o futuro. Quando tiver oportunidade aí, ampliar a área de peixe, né? Então, eu comecei com essa área aqui hoje, já logo depois outra área, fiz a terceira e futuramente estamos indo para uma quarta área aí, né? Então, a atividade, ela, como que eu posso falar para vocês, ela mostrou muito atrativa para a gente nesses passar do ano aí. E como a população hoje está buscando uma vida mais saudável, a proteína de peixe aí, eu acredito que vai ser a proteína com mais ascensão aí a nível do mundo, né? Você pega o Brasil com consumo per capita em torno de 9 quilos aí, e a média mundial de 20 quilos, só você pegar esse número e você vê o quanto que a gente tem para crescer aqui a nível de Brasil, só de Brasil, né? O Paulo tem razão de estar otimista com o cenário de crescimento na cadeia produtiva da piscicultura. Uma pesquisa realizada em 50 municípios do oeste do Paraná aponta que, atualmente, existe na região 20 frigoríficos de abate e processamento de filé de tilápia.
A produção, que era de 117 toneladas por dia em 2013, hoje está em 480 toneladas, um crescimento de quase 4 vezes em 10 anos. Hoje a gente vai num restaurante e uma das porções que nós temos como opção é a filé de tilápia. Há alguns anos atrás, nós íamos para os restaurantes e o que tínhamos de porção era o frango a passarinho. E não tinha essa cultura. Hoje a gente já começou a ter, a gente já tem uma cultura muito estabelecida e ela evoluiu muito de 7, 8 anos para cá em termos de consumo per capita. E é um levantamento que é fácil de buscar, o quanto já aumentou de consumo per capita de filé de tilápia em relação a isso. Então, essa foi a base, foi a mudança de cultura de consumo, o incremento do filé de tilápia no prato do paranaense, mas principalmente da região oeste, que a gente está falando dela, mas isso se estende ao Brasil como um todo. Se nós olharmos com relação à importância do que o modelo de verticalização que as cooperativas trazem, né, que fazem um processo de integração, por meio da integração, elas também conseguiram levar esse filé da tilápia para outras regiões, usando já a mesma malha logística que eles tinham para trabalhar com frango, com outras proteínas animal. E isso, de maneira geral, consegue colocar o produto em maior número de mesas, em maior lugares para serem consumidos. E aqui no estúdio a gente continua o bate-papo sobre a viabilidade econômica da piscicultura aqui na nossa região. E para isso a gente recebe Jean Schuller, que é engenheiro de pesca da Paturi. Seja muito bem-vindo, Jean. Obrigado pelo convite, bom dia. Bom dia. E também o Ricardo Hoover, consultor comercial da Integrada Cooperativa Agroindustrial. Seja bem-vindo, Ricardo. Bom dia, obrigado pelo convite. Muito bem. Então, como a gente assistiu na reportagem, a gente tem visto aí como está o cenário e esse aumento, né, da participação tanto de frigoríficos quanto da produção de peixes aqui na nossa região. Ricardo, você que acompanha também há bastante tempo essa atividade, como que você pode analisar o cenário que a gente está agora, nesses últimos 10 anos com esse crescimento, né? A gente teve esse aumento significativo aí na produção de tilápias, principalmente. Isso, na verdade, se a gente olhar o cenário das últimas décadas, né, a última década realmente ela teve uma evolução na produtividade, na qualidade de produção, na evolução tecnológica, em todos os sentidos, né. E aí temos várias integradoras que iniciaram o trabalho nesse período, algumas talvez até antes disso, né, mas o grande crescimento aconteceu nos últimos anos realmente e verticalizando a produção e continuamos com muita produção autônoma, né, de produtores autônomos e uma maior participação das integrações, assim como é o exemplo da avicultura, suinocultura, o peixe, a tilápia também passou a fazer parte da integração de algumas cooperativas e inclusive da Paturi. Uhum. E é isso que acontece realmente, né, Jean? Vocês lá na Paturi têm esse sistema de integração e a gente poderia diferenciar. Então, a gente tem essa base bem estruturada já na integração que se difere dos produtores independentes. Conta um pouquinho pra gente como é que vocês avaliam essa questão. Isso, hoje a Paturi, ela, além da produção própria, ela tem a parte da integração, né? Hoje nós temos 35 integrados, a nossa sede ela fica em Toledo e o nosso raio de atuação é aproximadamente 100 quilômetros de raio e nós trabalhamos de uma forma parecida com as outras integradoras, né? Hoje nós fornecemos o juvenil, fornecemos a ração, fornecemos o acompanhamento técnico, a despesca e depois a remuneração para o produtor ela é relacionada à qualidade da produção, principalmente ao desempenho zootécnico, como conversão alimentar, o peso médio de abate que vai influenciar na viabilidade da planta de abate, né? Então e a tendência é aumentar. Nós estamos com um plano de expansão de mais 7 milhões de peixes no campo. Olha só. Jean, hoje nós temos a região nossa altamente produtiva, né? Como que está o Paraná na produção de tilápia e como que está a região oeste nessa produção? Hoje o oeste ele é o polo, não só do Paraná de produção, mas o oeste do Paraná hoje ele é o polo nacional de produção, né? O Paraná hoje é o maior produtor do país, representando aproximadamente 33% da produção nacional de tilápia. E aqui no oeste do Paraná se concentra a maior produção,
também influenciado pelo sistema de parceria com as cooperativas. Sim. Isso deu uma alavancada nos últimos anos muito grande, tanto pela segurança, pela parte de melhoria de tecnologia da produção, que influenciou muito na segurança e principalmente trouxe muitos novos investidores para o setor. Ô Ricardo, hoje nós estamos num momento assim, bom para a piscicultura, né? Para tilápia, vamos dizer assim, na nossa região, né? O que está causando esse favorecimento aí para o pessoal que produz tilápia aí? Na verdade é oferta e procura, né? A velha demanda forte versus produção que está abaixo da demanda, isso faz com que o preço aumente. E um fator que influencia muito também, o custo de produção tem baixado nos últimos, de um ano para cá. Né? Assim como na suinocultura, o insumo que é usado para a fabricação de ração caiu muito, né? Então ele diminui o custo de produção e a demanda do peixe é muito grande, faltando produto no mercado, com isso o preço médio pago ao produtor aumentou. E com isso, nesses momentos de demanda forte versus produção mais baixa, o produtor independente acaba tendo uma lucratividade muito grande, né? E acaba sendo bem atrativo essa expansão na produção de tilápias. Hoje, você diria que essa integração que ele falou, que deu estabilidade na produção aqui para a nossa região? Esse processo integrado? Sim. A partir do momento que começou a ter o sistema de integração aqui no Oeste do Paraná, que o produtor ele sentiu mais confiança e ele teve todo o suporte técnico. E quando você tem um aumento de produção, você tem todo um setor envolvido, desde fornecimento de juvenil, desde fornecimento de ração. Você tem muitos interessados naquele setor que começa a ter uma maior movimentação de dinheiro no mercado. Então você melhora todas as tecnologias de produção. Alavanca o processo. Então, com certeza, o sistema de integração hoje, que inclusive é modelo para outros estados que começam a aderir, com certeza o modelo de integração hoje das integradoras que ajudou bastante o setor a crescer. Partindo aqui do Oeste do Paraná. Partindo do Oeste do Paraná. E falando, além só dos produtores integrados, dos independentes também, a gente pode pensar na piscicultura muito ligada à agricultura familiar, né? A viabilidade de construção de tanques pequena também, área, né, para uma produzir, pequena né? área. E esse é o momento que a gente vê agora, como o Ricardo comentava, né? No ano passado, a gente tem aí sentido essas consequências do inverno um pouco mais contínuo no ano passado, né? Que durou ali até novembro, que a gente lembra. E isso fez com que o abate de peixes, nesse ano, fosse um pouquinho mais antecipado. Vamos contar então para quem está em casa, não acompanhou toda essa fase, o que aconteceu, né, Ricardo? Que hoje o peixe está valorizado para a agricultura familiar também. Isso, essa antecipação do abate, que seria um peixe mais leve, isso justamente aconteceu em função disso. No inverno passado, a produção de alevinos atrasou muito, logo o alojamento atrasou, né? Então menos peixe alojado. Esse alevino que, por ser dependente do clima, né, e tem um ciclo da matriz que faz a desova e tal, você produz o alevino, você não consegue compensar no final do ciclo, né, totalmente aquela perda inicial. Então, no total, se produziu menos alevinos no ano passado. E isso é menos peixe na água para fazer engorda, e com isso tem uma produção menor. Então, a produção menor frente ao aumento da demanda fez com que o preço aumentasse. E esse abate antecipado que se colocou é o abate, ao invés de você abater tilápia de 1 quilo, você abate com 600 gramas, né? Então, cada tilápia produziu menos. Onde você produz 100 toneladas, às vezes produziu 60, 80. Né? Isso Então, vai gerar um espaço também agora para o próximo, se está batendo precocemente, isso. próximo, vamos dizer, A abate, safra, né? Complementa isso que o Jean comentou. A tendência, essa safra que começa a ser alojada agora, próximo mês provavelmente, a maioria, próximo mês começa a alojar, esse peixe ainda vai ser abatido leve, porque não tem muito peixe na água, vai ter menos, vai continuar sendo abatido pequeno, e esses primeiros lotes alojados vão ser abatidos mais cedo ainda. Ou seja, momento favorável para o produtor, mas se a gente pensar em nível de cadeia, né? Se está realmente já favorecendo o lado do produtor, lá no frigorífico o processo continua o mesmo, principalmente nessa questão da filetagem, né? Gia, conta pra gente, como é que vocês lá no frigorífico, vocês estão enxergando essa questão da filetagem? Ela vai acontecer mesmo, foi em 600 ou 900, 1 quilo, né? Como é que vai acontecer isso? Isso, pensando em planta de abate, a quantidade de cabeças que vão para filetagem por dia, ela não muda.
Então, um peixe hoje que ele está com peso médio maior, ele acaba rendendo mais. Então, com certeza, para a nossa margem das indústrias, a parte da filetagem diminui um pouco. Fica um pouquinho mais difícil de brigar no mercado. E o preço do peixe hoje ele subiu tanto que é um pouco difícil você repassar isso para frente, sabe? Às vezes não condiz muito o valor de aumento do peixe vivo com o peixe de filé que vai ser entregue lá e o consumidor final vai conseguir adquirir no mercado. A proporção de aumento da matéria-prima, geralmente ela não é equivalente ao que você tem de produto final lá. Então acaba dificultando. Se a demanda está tão assim, satisfatória, o que está impedindo de novas áreas entrar no processo? Pergunta para os dois, o que está impedindo, vamos dizer, aumentar essa produção? Porque me parece que a tilápia pegou no gosto do brasileiro, né? Não só do paranaense, aqui no Oeste Paranaense, mas do Brasil todo, né? Exatamente. Sem dúvida, ela está muito difundida já. Hoje você vai no litoral catarinense, litoral paranaense, e você vê as pessoas comendo porção de filé de tilápia, né? Onde predominava o peixe do mar, talvez ainda predomina, mas assim, a tilápia entrou muito. Tem uma opção, né? Agora, É uma baita opção, o pessoal realmente está aderindo. Então o consumo está muito mais regular, e não só na época de quaresma, como vinha há muitas décadas atrás e alguns anos atrás. Mas esse investimento, ele tem que ser a longo prazo, né? Eu sei que o brasileiro gosta de imediatismo, a gente tem essa tendência de pensar, bom, hoje a tilápia custa R$ 9,00, R$ 10,00, então eu vou ter um ganho muito bom, então vou investir. Mas até esse investimento, até essa área ser adquirida, você ter licenciamento ambiental, você colocar em produção e você ter esse peixe para venda, o ciclo já mudou 1 ou 2 vezes, essa onda já foi e voltou. Então, assim, o investimento tem que ser bem pensado e tem que ser refletido como é que está o mercado nos últimos 5, 10 anos e qual que é a tendência para frente. Então, assim, o que falta às vezes, o crescimento está regular, né? O que acontece de tempos em tempos é essa queda na produção por algum fator climático ou econômico, mas a tendência de crescimento ela vai lá na casa dos seus 5% anual, e eu acho que essa é um crescimento saudável. Eu acredito que seja bem melhor do que você investir muito e ter sobras de produto e aí toda a cadeia acaba sofrendo. Manter o equilíbrio. Uma leve falta, eu acho que é mais saudável para o mercado do que sobra de mercadoria. Até para o produtor, você ter sobra de pescado, ele estoca peixe, né, muito, a densidade acaba aumentando muito, você começa a ter problema sanitário. Outra questão, a saúde financeira é pior porque o produtor, o piscicultor acaba vendendo esse peixe quando não está na integração, ele acaba vendendo o peixe e muitas vezes não existe critério para venda, questão de pagamentos, tem problema, problema de preço e também ele não avalia crédito do comprador, né? Porque ele está naquela pressão de venda, precisa vender porque o peixe está já no seu limite de tamanho. Eu só gostaria que talvez o Jean pudesse complementar, que nós estávamos conversando nos bastidores aqui, né? Nós temos um problema ambiental também na produção da tilápia, né? É sério, né? Hoje o preço da tilápia ela está atraindo muito investidor. O produtor hoje ele é um empresário, né? Então ele tenta ir investindo onde é que o mercado está sendo atrativo. E o que segura um pouco esse crescimento, que a gente falou que é interessante, 5%, 6%, 7% ao ano, o que segura um pouco não é nem às vezes falta de um financiamento, alguma coisa, é a falta é um pouco da burocracia de você conseguir principalmente a outorga. Hoje a gente tem situações de esperar mais de 1 ano por uma avaliação de outorga, sabe? Então, até o modelo de avaliação das microbacias hidrográficas, a gente considera que tem que ser revisto. Porque a gente entende que hoje o sistema ambiental, ele não reconhece que a água que o piscicultor utiliza retorna para o ambiente. Diferente de uma irrigação, que a outorga de uma irrigação hoje, ela vai ela é irrigada e ela some. Mas a piscicultura não, você enche o tanque, depois essa mesma água que você utiliza ali para o tanque, ela retorna depois, passa pela decantação e volta para o ambiente. O sistema, o corpo hídrico, o receptor dessa água que passou pela piscicultura, ele tem uma capacidade de absorção, de metabolização do fósforo, do nitrogênio. Então,
umas centenas de metros ou alguns quilômetros após a piscicultura ter utilizado, essa água já foi depurada, ela já está perfeitamente apta a ser utilizada novamente. Porém, hoje existe uma dificuldade de um produtor que tem uma outorga utilizar um pouco desse volume que tem disponível, e o próximo produtor que quer fazer uma nova outorga não tem condição de receber, de ser liberado da sua outorga, porque no sistema do órgão ambiental consta que essa água não existe mais, mas ela retornou. Então, o produtor usa 50 metros cúbicos, ele vai estar devolvendo quase 50 metros cúbicos. Só não vai devolver o que evaporou ou o que infiltrou um pouco na terra. Então tá aí uma questão também, né? Questão para se pensar, né? Questão Reformular ambiental. isso daí, né? Já foi levado e a gente está aguardando respostas. Mas essa é uma e evolução atualizações. natural. A atividade é relativamente nova, está se evoluindo e é uma evolução natural. É um tempo que... Eu também quero destacar aqui, a gente conversava nos bastidores em relação a esse potencial, né, dos frigoríficos, das plantas frigoríficas aqui na nossa região. Hoje a gente tem 20 grandes plantas frigoríficas aqui, o que a gente trouxe lá e viu em 2013 acontecendo, esse número está 4 vezes maior. E eu queria destacar aqui que eu conversei com o Carlos Chidishima, que é um profissional que estuda, né, essa questão do crescimento. Ele, o Dirceu Basso e também o Aldir Feiden, que são professores de instituições de ensino superior aqui da nossa região, eles fizeram um grande levantamento, trazendo então esse potencial, né? Como vocês destacaram, o oeste do Paraná tem demonstrado aí para o Brasil inteiro sido um exemplo, e eu queria que vocês também me contassem um pouquinho, em exemplo do que a gente viu desse grande levantamento deles, as perspectivas daqui para frente são promissoras, tem espaço para mais produtores ainda, e eu queria que vocês me falassem o que daqui para frente vocês esperam. Ricardo? Bem, quanto a essa questão das plantas frigoríficas, elas, em número de plantas frigoríficas, os últimos anos mais recentes, aí não aumentou tanto, mas elas cresceram muito em tamanho, em capacidade de abate. Cada planta frigorífica, praticamente todos ampliaram seu abate. E as maiores são as integradoras, mas também a maioria das plantas são independentes, né, que compram também pescado de produtores independentes. Mas elas se profissionalizaram muito também, talvez até estimuladas pela própria integração, pelas próprias cooperativas, mas elas se profissionalizaram muito. Hoje a gente tem esse problema que o Jean destacou da questão de pagamento de pescado e isso profissionalizou muito, né? Melhorou muito, o pessoal está... É uma coisa a longo prazo, né? Então essas plantas frigoríficas, elas têm muita seriedade no pagamento, existem as exceções, lógico, né? Como em toda a área, mas a maioria dessas plantas se profissionalizaram, aumentaram de tamanho, pagam corretamente, tem uma programação, eles não são integradores, mas eles sabem onde é que está o peixe dos parceiros deles, o tamanho, eles monitoram o tamanho para eles se programarem quanto ao fluxo também dentro do próprio frigorífico durante o ano inteiro. Né? Então a tendência é que essas plantas continuem crescendo ainda mais, tem muita capacidade ainda, da maioria desses frigoríficos tem uma capacidade de ampliação, a tendência é eles ampliarem nos próximos anos. Então, talvez em número de frigoríficos, novas marcas, não entrem muitos, porque já está bem abastecido, tem bastante planta. Mas elas tendem a crescer e se profissionalizarem cada vez mais. Trazer mais segurança também, né, Jean? Isso. Eu acredito que, se tratando de oeste do Paraná, realmente não vai ter um aumento de quantidade de plantas de abate. Só que eu vejo, e a gente tem vários contatos, outros estados estão abrindo os olhos para o peixe, né? Então, por que o Paraná hoje produz tanto? Porque tem a cadeia fechada. Isso. Tem tanto a integradora e tanto o abate. Porque outros estados com grande potencial de produção ainda não têm isso? Porque falta, talvez, um sistema de integração, que a gente reconhece. Tem algumas empresas que querem começar essa parte de cooperativas e integração, e daí sim, nesses estados que vão iniciar os sistemas de integração como a gente tem aqui, ali vai aparecer novas indústrias. Aí é Ceará, é Norte, é Minas Gerais, vai ter muita expansão nos próximos anos ali, pelo que a gente tem conversado com alguns investidores, alguns interessados. São as oportunidades aí, então, né? Exatamente. Paraná acaba sendo um exemplo para outros estados também nessa parte, não só na produção como na industrialização. Isso é fato. Tecnologia. Isso aí. Isso aí. Professor Celso, a gente agradece, né? Com certeza. Ricardo e Jean, obrigada pela participação de vocês e até uma próxima oportunidade. Obrigado. Muito obrigado.